Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo, um tema um tanto quanto polêmico e importante. É um tema que todos nós devemos ter consciência e tratá-lo de uma forma muito especial, com muito carinho. O vídeo de hoje que eu venho gravar foi por causa de alguns comentários dos irmãos que pediram, mais de uma pessoa pediu para que fosse feito o vídeo a respeito desse tema, sobre adultério, pornografia e masturbação. Antes de falarmos desse assunto, eu gostaria de trazer aos irmãos a lembrança e o conhecimento de que não há nenhum pecado, irmãos, que não possa ser expiado através do sangue de Cristo Jesus. Não existe pecado que não tenha perdão, que não possa ser perdoado através do sangue de Cristo Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário ao meu e ao seu favor. Eu tenho que frisar isso, irmãos, que todo pecado arrependido, confessado e abandonado, não há um pecado sequer sobre a face dessa terra que não possa ser perdoado pelo poderoso sangue redentor de Cristo Jesus. Devemos ter sempre isso em mente. O sangue de Cristo pode perdoar todo e qualquer pecado. Não há nada que o sangue de Cristo não possa perdoar. Tendo consciência disso, vamos falar, eu quero que os irmãos entendam, antes de falarmos do tema, o conceito que eu acho muito interessante na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, o conceito de pecado. No Antigo Testamento temos várias palavras que são traduzidas por pecado, mas tem três em especial que eu gostaria de frisar aqui neste vídeo. Assim como no Novo também temos várias palavras, como hamartia, anomia, mas em especial no Antigo Testamento as palavras nos trazem uma ideia melhor do conceito do pecado, em especial três palavras, que são elas pecha, que é semelhante à pronúncia de Páscoa, né? Mas é pecha. Essa palavra significa transgressão, geralmente é traduzida por transgressão, e essa palavra é uma transgressão, mas é um pecado de transgressão, de uma rebelião explícita contra Deus, que os judeus chamam de pecado contra o Espírito Santo, é o pecado de mão erguida, né? Que os judeus chamam, não, que nós conhecemos como pecado contra o Espírito Santo, é o pecado de mão erguida, é uma rebelião, é uma apostasia, um rompimento do relacionamento para com Deus. É aquele pecado que você sabe que está errado, fala, eu vou fazer e pronto, e não está ligando para as consequências e não está nem aí o que esse pecado pode trazer de consequência com você e o seu relacionamento com Deus. E esse pecado que nos é transmitido através dessa palavra, a palavra pecha, esse pecado, ele é o pecado de rebelião, o pecado de mão erguida, aquele pecado de apostasia completa da verdade, de descaso para com Deus, é o pecado de mão erguida. Vou fazer e pronto, acabou, sei que está errado, mas eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou fazer e não estou ligando com as consequências. E temos também uma outra palavra, a palavra avon. Essa palavra, ela é traduzida às vezes por iniquidade. Essa palavra, ela é um pecado consciente, você tem consciência daquele pecado, você tem consciência que isso é um pecado, mas você está pecando consciente, intencionalmente. Eu gosto de dar esse exemplo, o exemplo do cigarro. A pessoa está fumando, sabe que aquilo não faz bem para o seu corpo, sabe que aquilo é um vício, e a pessoa está lutando para poder parar com o vício do cigarro e às vezes está naquela luta, às vezes perdendo, às vezes ganhando. É um pecado consciente, intencional, a pessoa sabe que é pecado, mas ela está ali lutando contra o pecado, a iniquidade, que é representado aí pela palavra avon. E o último pecado, que é o pecado mais comum aí nas escrituras hebraicas, que é o pecado de ratar. Esse pecado, ele é o pecado por ignorância. A pessoa às vezes peca e não sabe que está pecando. Um exemplo aqui, deixa eu ver. Todo mundo sabe disso, né? Mas eu quero mentir. Mentir é um pecado. É um dos 10 mandamentos. Mas a pessoa talvez não sabe que mentir é pecado e mente. Ela está pecando por ignorância. Não deixa de ser pecado, mas é um pecado por ignorância. Então temos essas três palavras, né? Pecha, avon e ratar. As três palavras que nos mostram o conceito assim mais claro de pecado, como é o conceito de pecado no Antigo Testamento na Bíblia hebraica. E tendo isso em mente, irmãos, eu gostaria de ler o texto de Mateus, capítulo 5, do verso 27 ao 30, falando sobre esse texto. Ele abrange, ao meu ver, que é de inteira responsabilidade minha, o que eu irei dizer sobre esse texto é uma interpretação minha, eu posso até estar errado, mas eu acredito que essa seja a interpretação certa para esse texto. E o interessante aqui, que esse texto, ao meu ver, ele abrange a questão da cobiça, cobiçar a mulher do próximo. Quando eu me refiro a cobiçar a mulher do próximo, eu me refiro tanto ao homem cobiçar uma outra mulher, quanto a mulher cobiçar um outro homem. Talvez a gente usa essa linguagem, é uma linguagem comum, que é a mulher do próximo, se referindo sempre ao homem, mas essa linguagem ela serve para o homem e para a mulher, frisando isso. Mas esse texto ele nos mostra a cobiça, a relação da cobiça de um homem cobiçando a mulher do próximo, e ele nos mostra também a ideia de pornografia, porque a pornografia é uma cobiça ali de uma imagem em uma revista, em um livro, em um celular, não seja o que for, a pessoa cobiçando uma outra mulher, uma pessoa que não é dela, ou vice-versa, a mulher cobiçando um outro homem, um homem que não lhe pertence, que não é seu marido. Então, esse texto, ao meu ver, ele abrange tanto a pornografia quanto a cobiça e, por consequentemente, a masturbação. E aí eu irei entrar nesse texto
fazer uma pequena ressalva. É difícil trabalharmos e tratarmos o conceito de masturbação, porque o conceito em si da masturbação, a gente não vê esse conceito claro na Bíblia, embora eu acredite que esse conceito esteja nesse texto. Mas o conceito de masturbação, ele é interessante porque o ato de se masturbar em si não pode ser considerado pecado. O problema por trás disso, tem gente que fala, não, um demônio que faz a pessoa se masturbar e tal. Não encontrei isso na palavra de Deus. Mas o problema não está no ato em si, e sim nas motivações por trás deste ato. Um exemplo, uma pessoa que está se masturbando, ela tem em mente uma outra pessoa, tem em mente uma outra mulher, tem em mente uma outra imagem, uma outra coisa que lhe chamou a atenção, em mente uma figura que talvez não seja o seu parceiro, a sua parceira, o seu marido, a sua esposa. Porque se assim fosse, ele teria a relação com ele, não precisaria fazer esse ato. Então, o que é problemático no ato da masturbação é o que envolve esse ato, né? O conceito que está por trás, a motivação para que esse ato seja realizado. Por isso é um pouco difícil falarmos sobre esse ato, mas esse texto, ao meu ver, abrange todas essas coisas. Iremos ver aqui o texto de Mateus capítulo 5, verso 27. Diz assim: Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Interessante aqui, irmãos, esse texto é fantástico, ao meu ver, esse texto é fantástico. Aqui Jesus nos mostra que o fato da gente olhar para uma mulher olhar para um homem, a gente cobiçar alguém no coração, o fato de cobiçarmos alguém no coração já é um adultério. Ou seja, aqui, ó, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, o fato de cobiçarmos, desejarmos uma mulher no coração é o mesmo que deitarmos com ela, é um adultério. Jesus nos mostra que a cobiça consumada no coração, a cobiça, aquela que acontece dentro do coração, é um adultério. Eu digo cobiça, não é aquele você vê uma pessoa e fala, nossa, que pessoa bonita, aquela, não, o rosto muito bonito, um corpo muito bonito. Esse comentário ou esse pensamento sem ter maldade, sem pensamento malicioso, eu acredito que não configure esse pecado. Eu estou falando daquela cobiça, aquele desejo ardente, aquela vontade de se deitar com aquela pessoa, aquela vontade de possuir aquela pessoa. Isso sim, segundo a palavra de Deus, é um adultério. É o mesmo que se a pessoa tivesse deitado com ela. Ou seja, cobiçar uma pessoa, ter desejos por essa pessoa, se masturbar por essa pessoa, é o mesmo que ter uma relação com ela, deitar com ela, se adulterar com ela. E esse texto deixa muito claro isso. E neste contexto, uma coisa que me chama a atenção, a gente vê que ele diz: não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou. E aí ele continua: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, que é melhor entrar no reino dos céus, faltando um olho, do que com o corpo todo ser lançado no inferno. Aí ele continua: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Aqui, ao meu ver, na minha interpretação, ele fala do adultério, de cobiçar uma pessoa no coração já é adultério. E aí ele continua: se o seu olho te faz pecar, arranca e lança de ti, que é melhor ir para o céu sem um olho do que ir para o inferno todo o corpo. Se a tua mão te faz pecar, arranca e lança de ti, porque é melhor ir para o céu faltando uma mão do que para o inferno todo o teu corpo. Isso é interessante que, se juntarmos esse contexto, se você olha e cobiça no coração, você já adulterou. E essa questão do olho, o olho que foi o objeto usado para cobiçar essa pessoa. E a mão é o objeto utilizado para consumar esse ato de cobiça, que, ao meu ver, pode se configurar uma masturbação. Por isso, esse contexto de olhar, cobiçar, com os olhos e com as mãos consumar isso, que é melhor. Por que esse contexto de olho e mão nesse texto? Eu acho esse texto muito interessante. Eu acho que esse texto aqui está trabalhando o fato da cobiça e da masturbação em si, do desejo, do olhar, aquele desejo pecaminoso, ardente por outra pessoa. Por isso eu acho esse texto muito importante. E segundo a palavra de Deus, olhar e cobiçar no coração já é um adultério. E quando olhamos nos textos do Antigo Testamento, vemos aqui, meus irmãos, que a Bíblia é muito clara sobre adultério. Deuteronômio 22, verso 22, diz o seguinte: se um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Ou seja, um adúltero, tanto o adúltero, o homem quanto a mulher, que fossem pegos em adultério, deveriam ser apedrejados para que assim o mal fosse eliminado do meio do povo de Israel. Ou seja, era uma prática abominável aos olhos do Senhor. E quando a gente olha esse texto aqui, que é um dos 10 mandamentos, né, o adultério é um dos 10 mandamentos, quando a gente olha em Êxodo, no capítulo 20, no verso 14, vemos aqui que é o 7º mandamento, que diz: não adulterarás. E quando a gente olha o 10º mandamento, diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem nada. A cobiça também é um dos 10 mandamentos. O adultério é o 7º e a cobiça é o 10º mandamento. E a gente olha como Deus trata sobre o adultério, como Deus fala sobre o adultério. A gente vê Provérbios no verso 6, do 20 ao 35. A gente vê Provérbios 7, do verso 1 ao verso 27. A gente vê também um texto que eu gosto muito, que é o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Esse texto eu acho muito lindo, esse texto falando sobre o adultério. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Quando a gente olha aqui a palavra para impuros, por nós
Essa palavra, ela significa um prostituto, um homem que se deita com... É como se fosse um prostituto, uma prostituta masculina, um prostituto, um homem que se deita com mulher. A fornicação, né? Um homem que faz sexo com várias mulheres sem compromisso, sexo apenas por fazer, sem compromisso, sem nenhum tipo de relacionamento afetivo, apenas por prazer. E aí ele usa essa palavra e usa a palavra moiros, que é adúltero mesmo, né? Um adúltero, aquele que quebra uma aliança para com sua esposa, uma aliança de casamento, um compromisso com sua esposa. E essa palavra também é usada para aquele que quebra um relacionamento com Deus. Ou seja, essa palavra também, moiros, que é um adúltero em si, também é usada na quebra de um relacionamento de uma pessoa para com Deus. No livro de Oséias vemos claro que Deus mostra que a relação de adultério, de prostituição, é uma relação semelhante ao abandono de Deus. Uma pessoa que abandona sua esposa, quebra a relação, adultera, é semelhante a uma pessoa que abandona a Deus. Deus usa essa metáfora para poder mostrar como deve ser a relação de um marido para com sua esposa e do casal com ele. Lembrando que no Oriente Antigo o casamento era consumado através do ato sexual. Assim que o casal tivesse o ato sexual feito, consumado, o casamento seria consumado. E aqui é muito importante que o sexo é um presente, o sexo é sagrado e é um presente que Deus deu para o casal. Não é uma coisa para ser feita com todas as pessoas ou com qualquer pessoa, que o sexo é que consuma o casamento. E quando a gente olha o texto, que eu acho muito interessante aqui, o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 15, diz assim: Fora ficareis os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui é usada a palavra para impuros, a palavra pornó, impuros, né, no plural, que é a palavra pornós, né, que é um prostituto, é um homem que se deita contra mulher, que comete fornicação, que faz sexo apenas por fazer. Esses não herdarão o reino dos céus. E quando a gente olha também, irmãos, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 12 em diante, temos um relato muito interessante. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento, mas Deus destruirá, tanto este quanto aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, fazendo referência aqui ao Gênesis, que o homem deixa pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, o sexo consuma o casamento. E aí ele diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Interessantíssimo esse texto, que quando analisamos aqui, o texto deixa claro que acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Ou seja, o nosso corpo deve ser sagrado, bem cuidado, devemos ter muito cuidado com o nosso corpo, deixar o nosso corpo sempre puro para a habitação do Espírito Santo. E é tão interessante que na ideia, na mentalidade judaica, quem habitava em um templo, em um santuário, era Deus. Deus que habitava em um templo, em um santuário. Se o nosso corpo é o templo, o santuário do Espírito Santo é Deus habitando em nós. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. É um texto também que prova a Trindade e nos mostra que devemos ter cuidado com o nosso corpo, pois Deus, Espírito Santo, habita em nós. Por isso não devemos fazer aquilo que queremos, imaginamos e pensamos que é lícito do nosso corpo. E devemos ter um cuidado extremo com esse assunto, com esta relação, pois Deus julgará todos. E o que eu vejo, irmãos, que eu queria deixar para os irmãos aqui, quando a gente analisa, a gente vê a vida de Davi, a gente vê que Davi pecou mais do que eu e você juntos. Se tivéssemos um membro em nossa igreja com todos os pecados de Davi, todo mundo daria a volta dele, nossa, aquele fez isso, aquele pecou, aquele matou, aquele adulterou, todo mundo daria a volta dele. Ou seja, qualquer um que tivesse um amigo como Davi teria vergonha dele de tantos pecados que ele teria. Ou seja, Davi pecou mais do que eu e que você juntos. E Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele matou, mas ele arrependeu, ele confessou e abandonou aquele pecado. Ele adulterou, mas ele arrependeu, abandonou e confessou aquele pecado. Davi mentiu, mas ele arrependeu, confessou e abandonou aquele pecado. Ou seja, não há um pecado que não possa ser perdoado pelo poderoso sangue de Cristo. Agora, devemos pensar, refletirmos sobre a nossa relação para com o pecado. Como é a sua e a minha relação com o pecado? O pecado que eu cometo é um pecado de rebelião explícita contra Deus, vou continuar fazendo e não estou nem aí para isso? Ou o pecado meu é um pecado avon, que é um pecado de consciente, intencional, mas é um pecado que eu estou lutando com ele e pretendo vencê-lo com a força do Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo? Ou o pecado meu é um pecado ratar, que é um pecado por ignorância? Devemos refletirmos sobre isso e sobre a nossa conduta para com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Espero ter ajudado e que esse vídeo possa ser para a honra e glória do nosso Deus Salvador Jesus e que Ele, o Espírito Santo dele, nos instrua em toda a verdade e a caminharmos de acordo com a sua vontade. Que o Eterno abençoe cada um de vocês, meus queridos irmãos.